caríssimas senhoras religiosas, uma grande alegria estar aqui com as senhoras hoje, para os filhos. Hoje celebramos esta memória, essa celebração dos fiéis defuntos. Mas poderemos nos perguntar: o que é isso? Se vamos olhar o que a maioria acha, veremos que ninguém entende o que é essa celebração. O que hoje aqui estamos. Para um mundo que infelizmente se deixa por vezes mover por tantas ideologias, por tantos pensamentos e por uma certa protestantização na nossa cultura, alguns acham que o purgatório é ainda um tempo onde a alma fica ali pensando: o que eu vou fazer quando chegar na eternidade? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Muitos não entendem o que aqui estamos celebrando, o que aqui viemos para rezar. E para entendermos melhor, é necessário voltarmos um pouco, entender o que celebramos neste mês, o que a igreja busca nesse mês, no mês de novembro, onde veremos pela liturgia Nosso Senhor, que de certa forma já vai começando, como estamos acompanhando essa semana, mas e vemos que Nosso Senhor vai apresentando o fim dos tempos. Não como algo desolador, algo que vai tudo acabar. Não. Uma perspectiva daquilo que há de vir, das provações que nos virão, mas daquilo que nos espera. Este mês a igreja celebra os novíssimos, ou seja, aquelas realidades últimas de toda pessoa. E quais são? Em primeiro lugar, a morte. Essa realidade que para tantos é tão sofrida pela saudade que se tem da pessoa que se ama, o esposo, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Mas o que é a morte? É esse estado de passagem, é esta Páscoa. E o que é a morte objetivamente? Eis que temos um tempo para tudo. E na nossa própria vida experimentamos isso, este tempo de discernimento, esse estado de buscarmos entender e eleger algo para uma realidade definitiva. Por exemplo, aqueles que se preparam para o matrimônio têm o namoro como um tempo de discernimento. Um tempo onde a pessoa espera, onde a pessoa discerne o que é o melhor. Para aqueles que se preparam para o sacerdócio, o tempo, provavelmente no seminário, é para isso, para saber se é isso que Deus me chama, se é isso que eu busco, se tem meios para corresponder. Para as religiosas, corrijam-me se eu estiver errado, o tempo que vai da entrada até propriamente os votos perpétuos, aonde se tem a entrega total a Deus, este desposamento inteiro, este tempo é de discernimento, que ao longo dos passos que se dá, se tem graus maior. Os ministérios, os votos temporários, de certa forma,
a intimidade para aqueles que namoram, começa com um pedido aos pais, depois vem certa proximidade, a visita, o conhecimento a toda a família. Tudo isso. Existe esse tempo de eleição. E depois, aquilo que é definitivo. Como dizia, é fato, o mundo vive um cerco de ideologias e acha que aquilo que deveria ser até a morte, aquilo que deveria ser definitivo, é até que evite a primeira briga, até que eu aceite, enquanto houver diálogo, e não se luta para a permanência. Nós esqueçamos um pouco essa ideologia do tempo e olhemos para aquilo que é a verdade. Existe aquilo que é definitivo. Para aqueles que se casam até que a morte os separe, nada mais pode separar o homem da mulher que se casa. No caso das senhoras, aquele que é o vosso esposo não vai se separar, vai além da morte, né? Ao contrário, a morte é simplesmente as núpcias. Do mesmo modo, o sacerdócio. Desde o dia 19 eu sou sacerdote e serei até após a morte. Mas tem-se esse tempo de discernimento. E qual é o nosso tempo de discernimento para a vida eterna? É este tempo em que vivemos. Aqui elegemos aquilo que será depois. Aqui escolhemos o que viveremos depois, diante dos nossos atos, diante daquilo que elegemos na nossa vida. Aí escolhemos depois. É esse tempo para aquilo que é definitivo. Num dos ramos da teologia espiritual, se diz: aqui se vive o namoro, aonde eu decido com Deus se quero viver com Ele para sempre ou não. E não venham como alguns que acham, mas Deus é tão bondoso, Ele vai me levar para o céu. Deus não é carrasco. Ele não tira a nossa liberdade. Se você escolheu estar longe dele, ainda que ele queira estar contigo, ele vai aceitar. Você não quer estar com ele, você será apartado dele na eternidade. Não adianta achar que Deus é bondoso e vai passar a mão por cima da sua cabeça, como infelizmente muitos pais hoje em dia. Deus é bondoso verdadeiramente, e por isso mesmo Ele respeita aquilo que te deu, a tua liberdade. Cabe a nós discernir. A morte é este cessar da nossa escolha. Escolhemos e agora vem aquilo que é definitivo. A morte poderia ser entendida como as núpcias, onde se tem ali a eleição. Parou o tempo de escolha, existe agora a passagem do tempo para a eternidade, para a permanência, para a vida eterna, a vida com maiúscula, ou a morte. E como se dá essa eleição? Essa eleição se dá por meio do juízo. Logo em seguida da morte vem o juízo. Esse
julgamento, que tantos acham que vai ser algo, uma visão que se tem, é aquilo que C.S. Lewis apresenta na última batalha. O julgamento é nada mais, nada menos do que uma pergunta que respondemos antecipadamente com a nossa vida. O que queres? Existem duas opções. Talvez seja a prova mais difícil, aonde só tenha uma questão, com duas opções de resposta, que define tudo. Não é que nem o Enem, que alguns farão amanhã, que existem 300 bilhões de questões, e todo mundo está confuso e aguarda não sei quantos anos, não sei quantos meses para receber a resposta. Não, é imediato. E quais são as questões? Aqueles que escolheram com a sua vida estar em Deus, estar com Deus, dizem sim a Ele diante das suas vidas, e aqueles que dizem não. Eu não quero estar com o Senhor. Eu não busquei estar com o Senhor em vida e não quero estar com o Senhor na eternidade. No juízo, estaremos diferentes como estamos agora, opados. Ninguém aqui vê qual é o estado da sua alma. No juízo veremos exatamente o que escolhemos. Se correspondemos ou não. E corresponder não significa meramente estar apartados, estar fora daqueles que nunca seguiram a Cristo e renegam. Podemos estar aqui nos bancos das igrejas, nos claustros, no sacerdócio, acharmos que isso basta, mas se eu não correspondo a Deus na minha vida, naquilo que Ele me pede hoje, se eu não zelo, mas ao contrário, eu vou ali. Eu também, irmãos? Eu também finjo para os outros e vivo de uma aparência externa, mas vivo de acordo com a minha vontade, segundo o meu prazer. Não? Aquilo que São Paulo apresentava na segunda leitura, diante daquela questão: o que me separará do amor de Deus? Ele elenca 1 milhão de coisas, mas existe uma coisa que pode nos separar do amor de Deus: nós. Se eu não quero, eu me afasto do amor dele, eu rejeito o amor dele. Ele nos dá a sua graça para que possa permanecer. Ele nos dá a sua graça para que possamos estar com Ele. E apesar da tribulação, angústia, perseguição, fome, nada disso pode me separar do amor dele se eu busco esta graça e corresponder a ela. Mas, se eu não busco, pode não vir nada disso. Eu simplesmente digo não a Ele. O juízo é ver aquilo que eu escolhi. E se eu escolhi por um acaso permanecer na minha vidinha confortável, voltado a mim, colocando-me em primeiro lugar, buscando o meu prazer, a minha vontade, o meu querer, e vivendo de uma aparência, eu escolhi não estar com Deus. Eu escolhi a mim. Se eu busco colocar as coisas, as pessoas, a minha vontade no lugar de Deus, eu escolhi voltar-me para mim e dizer não a Ele.
Se escolhi dizer não a Ele, serei apartado dele por minha escolha na eternidade. Isso é o inferno. Este apartamento de Deus, este estar longe de Deus. E ali se tem essa dor. Qual é a grande dor do inferno? Saber que Deus me ama e que eu rejeito esse amor. Por isso as blasfêmias, por isso os julgos do inferno, dizer que este amor penetrante de Deus, que me sustenta, que me dá tudo, e eu rejeito esse amor. No entanto, também podemos agir de modo diferente. Se em vida busquei corresponder à vontade de Deus, naquilo que Ele me pediu, naquilo que Ele quer de mim, sendo disponível a Ele, buscando conhecer mais, buscando estar com Ele, buscando mudar a minha vida, buscando me converter cada dia e crescer assim no amor a Ele, no despojamento do amor às coisas, às pessoas e à minha própria vontade. Se escolhi tudo a primeirar o Senhor, então escolhi estar com Ele. E deste modo serei salvo. Mas ser salvo não significa imediatamente o céu. Salvação e céu não significa imediatamente a mesma coisa. Se em vida busquei estar com Deus e busquei e tive a graça da correspondência total e a purificação dos meus sentidos, espero não fazer heresia carmelita, mas estando no Carmelo eu poderia deixar citá-la. Carlos Laranje nos diz que quando que existe essa purificação total, quando chegam as sétimas moradas, quando existe esse despojamento total, essa passagem total, quando irrompo o gargalo entre a terceira e a quarta morada, quando busco estar inteiramente em Deus e chego a este matrimônio espiritual, a esta entrega total a Ele. Aí então a certeza do céu. No entanto, mesmo entre os santos, muitos poucos chegaram a esta sétima morada. Não quer dizer que não são santos. Não quer dizer que chegaram à santidade, porque ao romper da terceira à quarta morada, você aprende a entregar a sua vontade inteiramente a Deus. E deixa que a partir de ali Ele haja. Existe simplesmente uma correspondência. Mas é necessário que a gente saiba se abrir. Se cheguei lá, então santo. No entanto, se não cheguei, se ainda existe algo a ser purificado, então ficarei um tempo neste lugar, não propriamente físico. A gente acha que lugar às vezes é somente físico. Se é um lugar físico, faz um sentido de estado, aonde serei purificado, como aquilo que vimos na primeira leitura. Se aqui em vida
foi purificado, foi provado como ouro no crisol, a ponto de não ter mais impureza e resplandecer inteiramente, então esses passam direto ao céu. Mas aqueles que ainda precisam ser purificados, ainda existe alguma impureza, então o serão no purgatório. Aqui estamos para isso, para rezar por aqueles que estão no purgatório, aqueles que ainda não se purificaram por completo. Porque rezar por aqueles que estão no inferno nada adianta. E aqueles que estão no céu já gozam da beatitude, já contemplam Deus face a face, também não precisam. Aqueles que estão provavelmente no purgatório, porque já passaram do tempo de escolha, do tempo onde podiam fazer algo por si, na eternidade não podem fazer mais. Aqui podemos fazer penitência, oração, obras de caridade, atos de amor a Deus, e tudo isso vai nos purificando. Mas, ao morrer, existe esse cingir. Na eternidade, tudo que recebemos é de modo passivo. Se formos ver na história da igreja, desde a primitividade, com o judeu já se rezava pelos mortos. E a igreja, após a sua manifestação em Pentecostes, sempre rezou pelos mortos. Tanto que os primeiros locais onde se rezava era nas catacumbas, atualizando um pouco a linguagem dos cemitérios da época. E vemos isso diante das próprias orações eucarísticas. O momento dos vivos só tem na primeira, que é recente, vivo que tem menos de 500 anos. A mais antiga, a segunda, e vemos que todas elas têm sempre o elemento dos mortos. No entanto, esta prática que se tem com o dia de hoje, se tem propriamente a partir do século VIII, aonde no mosteiro de Cluny, o terceiro abade Dom Odilon Santo, ele já tinha esta prática de rezar pelos montes. E um náufrago que fica ali numa ilha aguardando, tem então uma visão mística de almas que são libertadas, e aí eles dizem: fomos libertados pelas orações de Dom Odilon. Depois de resgatado, ele então o diz. Então ele expande para fora dos mosteiros isso, esta prática de ter um dia próprio de oração pelas almas do purgatório. Hoje aqui estamos para isso, para rezar por essas almas, porque como vimos, nosso Senhor também o faz, rezar por nós e por aqueles que já faleceram, pois todos, ao longo de toda a história, foram confiados a Ele. E Ele quer que todos estejamos com Ele. Ele pede ao Pai, e me damos aquilo que Ele faz neste dia, pedindo pelos nossos entes, pelos nossos amigos. E como fazer? Hoje a igreja abre, escancara o tesouro mais íntimo que tem.
e esbanja para que possamos dar a outros. Hoje as indulgências não lucramos para nós, mas para outros. E como fazemos? Em primeiro lugar, visitando o cemitério e rezando pelos falecidos, rezando por eles. Depois, estando em estado de graça, ou confessando, comungando e rezando nas intenções do Romano Pontífice. É necessário que saibamos olhar o Senhor. Aqui estamos para rezar por aqueles que são mais necessitados, mais que os vivos, para que possam, já estão salvos, mas para que possam mais rapidamente contemplar a Deus face a face. E por nós que aqui estamos, que possamos aprender a meditar nessa realidade e buscar a Deus verdadeiramente, converter os nossos atos, converter a nossa vida e pararmos com as ideologias do aqui e do agora, destes tempos, para podermos buscar a Deus verdadeiramente, para amá-lo e termos esses atos de amor. Por isso hoje levamos as nossas orações ao Pai em sufrágio daqueles que se purificam, para que mais brevemente possam eles, que em sua vida buscaram corresponder e amar a Deus, estar com Ele como noivas. Quando lemos o juízo, uma das visões que se tem é essa: a noiva que chega ornada, esplêndida, são aqueles que chegaram a sétima morada, mas aquelas noivas que ainda estão com o cabelo desgrenhado e com o vestido amassado, que necessitam voltar. O purgatório é isso, de certa forma, mais do que um sinal de justiça, que é justiça, mas com a necessidade nossa para com Deus, diante do amor. Que possamos aqui buscar já ter os nossos vestidos bem trajados para encontro com Cristo, nosso esposo, e a Ele nos entregar inteiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.